Olá, o tema da nossa conversa hoje é o Dia da Bíblia, certo? Graças a Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12 nos diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Você sabe que na maioria das igrejas evangélicas no Brasil, talvez até no mundo, não tenho certeza, o segundo domingo de dezembro foi escolhido pela Sociedade Bíblica, no caso aqui do Brasil, para ser o Dia da Bíblia. Vale a pena, portanto, celebrar este dia em gratidão a Deus por nos enviar a sua palavra. Não é mesmo? Que coisa maravilhosa, nós temos essa oportunidade de celebrarmos um dia totalmente dedicado à Bíblia Sagrada. Você já pensou se nós não tivéssemos a Bíblia? Então vamos tentar aprender aqui algumas coisas importantes sobre a Bíblia, a nossa Bíblia. A inspiração da Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 3, 16. Também nós encontramos em 1 Pedro, capítulo 1, verso 20, o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia de Escritura ou das Escrituras Sagradas provém de particular elucidação, ou seja, o Paulo, ou Pedro, ou Tiago, eu vou escrever hoje sobre isso. Acho que está precisando falar sobre isso. Não foi assim algo particular. O Espírito Santo iluminou, inspirou, mostrou a necessidade de se escrever o que foi escrito. E assim, então, escreveram no seu tempo. A Bíblia não é uma obra literária qualquer. Foi escrita por homens inspirados por Deus. Por isso ela é tão eficaz na vida das pessoas. O mesmo Espírito Santo que inspirou as pessoas a escrever, também nos inspira na leitura, revelando o sentido das palavras. Você compreende a Bíblia quando lê? Olha, peça ao autor da Bíblia, o Espírito Santo, para te dar a interpretação da leitura. Vamos ver um pouquinho de como a Bíblia chegou até nós. Os escribas, aqueles homens separados para escreverem os textos sagrados, os estudiosos, tradutores, trabalharam muito para preservar e traduzir a Bíblia. Por séculos, a Bíblia era um livro difícil de ser encontrado. Era copiado manualmente e este trabalho durava meses ou anos. Por amor à palavra de Deus, pessoas preservaram a Bíblia e chegavam a morrer por esta causa. A história da igreja cristã, desde o início dos anos, vamos dizer assim, dos anos 70, anos 100 em diante, passou por diversas situações e em diversos países, onde se levantavam governos e até mesmo a igreja cristã dominante na época se levantava contra aqueles que queriam defender não somente o livro sagrado, a Bíblia Sagrada, mas
defender a verdade da forma como estava escrito e da forma como Deus queria que ela fosse entendida, ensinada. Muitos morreram. Não vamos poder aqui estar falando sobre maiores detalhes dessas histórias, mas é muito lindo. Ó, homens, mulheres, verdadeiros heróis da fé, como diz lá em Hebreus capítulo 11, né? Que foi escrito bem antes, mas que vem também se referir ao que aconteceu depois, né? Para poder manter preservada a genuinidade da palavra de Deus. A Bíblia é escrita, ou melhor, antes, a Bíblia oral. Antes a Bíblia como livro não existia, era transmitida oralmente. Cada chefe de família tinha a responsabilidade de ensinar seus filhos a palavra de Deus, como havia aprendido de seus pais. Está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Que coisa linda, né? Você tem falado sobre a palavra de Deus? Eu te pergunto. Em suas conversas, conte histórias da Bíblia para as pessoas, especialmente para os seus familiares. Eu tive o grande privilégio, eu tenho 3 filhos, a Raquel, a Priscila e o Mateus, pela ordem assim de nascimento. E lembro quanto nós, ao entrar à noite, fazíamos nossos cultos domésticos, a ponto deles, quando iam aprendendo a ler, também lerem a própria Bíblia. Lembro-me que algumas vezes que, por razões de trabalho, alguma situação que surgia, eu não podia estar com eles, mas lhes recomendava e depois lhes perguntava: vocês fizeram o culto doméstico? E eles diziam que sim, inclusive quem cantou, quem leu, quem ministrou, não é? Porque com o tempo foram aprendendo também a direcionar a palavra de Deus aos outros. É algo que a gente nunca esquece. E eu acho que também eles não irão se esquecer. A Bíblia é escrita. Os ensinos transmitidos nas famílias começaram a ser escritos. Assim que surgiu a escrita, foram escritos em madeira, blocos de argila e principalmente em pedras. Vemos em Êxodo 34, 1, 27 e 28. Moisés foi o primeiro escritor da Bíblia. Devido às dificuldades de carregar os escritos em pedra, principalmente no Êxodo, começou-se a escrever em peles de animais e em papiro, que é uma casca de uma determinada planta. Eram guardados em vasos de barro para durar mais tempo. Depois começaram a tratar o couro e a costurá-lo, enrolando com 2 hastes de madeira para dar firmeza, e assim podiam condensar um livro inteiro em um só pergaminho. Assim era chamado de pergaminho, muito conhecido, né? Que se desenrolava assim. Bem, a Bíblia completa, nós a temos, ela não foi escrita em uma única edição, né? Como os livros atuais. Foi um longo processo para ficar completa.
sendo necessário a 1.500 anos para ser escrita, ou seja, ao longo de 1.500, 1.600 anos, alguns dizem. 40 pessoas em lugares, épocas diversas. 13 idiomas foram usados para a escrita da Bíblia. O hebraico, o aramaico, em alguns pontos, alguns trechos, e o Novo Testamento, de modo geral, no grego. 66 livros comprovados como inspirados. Você já leu a Bíblia toda alguma vez? Seria muito importante você ter um panorama geral da Bíblia. Faça o propósito de ler toda a Bíblia. Muito bem. 2 testamentos. As duas maiores divisões da Bíblia são 2 testamentos: pactos, contratos ou alianças. Podem ser entendidas como testamentos, pactos, contratos ou alianças. A primeira aliança de Deus com o homem foi através da lei, e nesta a humanidade fracassou, sendo preciso a vinda do Messias para cumprir este contrato e firmar novo pacto com a humanidade. Temos então uma importante subdivisão: Antigo Testamento, com 39 livros, e o Novo Testamento, com 27 livros. Se você tivesse uma herança para receber, teria o testamento para receber essa herança? Deus deixou a Bíblia como testamento das promessas que tem para nós. Ok? Então, nós vamos prosseguir dentro de instantes.